Teu amor nunca falha. Teu amor nunca falha. Bora lá, irmãos. Vamos chegando. Bom dia, meu amor. Teu amor nunca falha. Bora lá, meu povo, pra última live. Aleluia, aleluia. Eu quero teu amor pra sempre. Quero teu amor pra sempre. Me abraça forte. Bom dia, gente. Bom dia, Matheus, Helena, João Guilherme. Bom dia, Cris. Bom dia, Gustavo Cândido. Bom dia, Ana. Bom dia, irmãos. Beatriz Gomes, bom dia. Que tem o som, Matheus? E aí, Júlio? Juninho, PDA voltou, cara. Vocês não estão me ouvindo, não? Vocês estão me ouvindo aí, irmãos? Fala aí pra mim, vocês estão me ouvindo? Meu amor nunca falha, eu sempre te abraço, filho. Todo mundo ouvindo? Natália disse que tá normal ali. Matheus, acho que é o volume do teu celular aí, cara. Aumenta o volume aí. Bom dia, Jonas. Matheus, me ajuda aí, cara. Aumenta o volume do teu celular aí. Me ajuda aí, Matheus. Me ajuda aí, varão. Bom dia, Wesley. Aleluia. Ê, Mateuzinho, querido. Agora vai, cara. Bom dia, galera. Irmãos, enviem aí a live aí pros seus amigos e seguidores aí. Pode enviar pros irmãos da sua célula. Clica no aviãozinho aí. Vamos compartilhar a palavra de Deus. Nossa última live. Bom dia, Milena. Aleluia. A galera tá entrando aí. Glória a Deus, irmãos. Olha aí, o Denilson chegou na área, irmãos. Vamos lá. Sempre me abraça. Eu não me canso, não me conformo. Eu não me esfrio, não me acomodo. Glória a Deus, meu povo. Vamos começar nosso tempo juntos. Bom, irmãos, hoje é a nossa última live, né? Às 5 da manhã aqui no Evangelho de Marcos. Ontem realmente foi um dia bem complicado, né? Uma madrugada bem difícil aí pra mim. A gente tava numa pegada aí de live às 5 da manhã e muita correria ali na igreja, né? E ontem eu tive que me organizar todo, né, ali antes de dormir, porque
eu viria para Goiânia, então meu voo era, meu embarque lá no voo era 7h15 da manhã, então eu tinha que estar lá no aeroporto pelo menos ali umas 6h15, 6h30, para mim não perder o voo. Só que eu cheguei tarde em casa, fui arrumar minha bolsa e fui dormir, já era 2 horas, então para dormir 2 e acordar 3h30 foi bem complicado. Na verdade eu até levantei e eu tava muito cansado, então por isso que eu não fiz a live. Resumindo a história, irmãos, hoje meu dia foi para descansar, eu tava que nem um morto-vivo. Eu falei para alguns irmãos que eu tava virado no The Walking Dead, né? Só tava o corpo ali, porque minha cabeça estava bem longe. Mas enfim, a gente vai fazer essa última live, né? E depois, meu desejo é fazer a live do livro de Marcos, né? Do livro de Marcos não, do livro de Atos, ok? No entanto, irmãos, eu conversei com várias pessoas, né, nesses dias aí, e às 5 da manhã realmente fica bem puxado para bastante gente, inclusive para mim, né, irmãos? A nossa vida da igreja ela é noturna, né? Então é à noite que a gente tem discipulado, à noite a gente tem célula durante a semana, a gente tem cursão, tem CTL, né? A gente tem várias coisas, fora a nossa vida normal, né, ainda aí, a sua família, sua casa, né, que você tem os seus compromissos. E aí todo dia, eu não sei você, mas eu mesmo acabo que antes de meia-noite é muito difícil eu acabar indo dormir. Mas, né, irmãos, eu tava pensando, quem sabe, em a gente ou fazer um outro horário, que eu não sei se seria o mais viável, honestamente, porque também é bem complicado, porque tem pessoas que 6, 6h30 eles já estão na correria do dia, então não sei se seria viável outro horário, mas também teve algumas sugestões aí de irmãos fazer, em vez de fazer todo dia live, a gente fazer, quem sabe 2 ou 3 vezes por semana, isso ia dar uma melhorada, mas eu ainda não defini nada, amém, irmãos? Então, a princípio a gente vai encerrar hoje, né, a sequência de lives, e quando a gente for fazer o livro de Atos ali, que eu não sei que dia que vai cair, deixa eu ver aqui na minha folha. Bom, a gente tá no 19º dia hoje, né? Não, no 20º dia. E aí a gente tem um livro de Lucas, João, Atos, né? Atos vai cair no 40º dia. Não sei que data que vai cair exatamente. Depois eu vou ver, mas quando a gente for começar o livro de Atos, eu vou ver o que a gente faz. Mas daí eu aviso os irmãos aí, nas células, a gente avisa aqui no Instagram, a gente bota aí os avisos em todo quanto é lugar para ninguém ficar perdido. Amém, irmãos? Então, hoje vai ser a nossa última live. Eu não sei para você, para mim, como eu falei, foi bem puxado, porém, irmãos, foi muito enriquecedor, né? Eu preparei 8 palavras, né? Todo dia uma pregação aqui para os irmãos. Só uma que eu não consegui pregar, mas eu preparei ela, só não consegui pregar porque eu não fiz a live. Mas hoje a gente vai fazer a 8ª, então eu creio que vai ser uma bênção. Amém, irmãos? Então, se você ainda não pegou a sua Bíblia, né? O nosso manual de vida, que é a palavra de Deus, eu quero pedir para você pegar. Nós vamos ler ali os últimos 2 capítulos, Marcos 15 e 16. Mas antes vamos orar ao Senhor, amém? Feche seus olhos aí onde você está, só não dorme. Continua comigo aqui até o final. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, Pai, porque o Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa sequência de lives, Senhor, que nós fizemos e vamos fazer a última agora. Por tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor falou no nosso coração. E que hoje, Pai, não seja diferente. Que a tua palavra possa ser viva, poderosa e possa ser exposta ao nosso coração. Que os nossos olhos possam ser abertos para te ver mais uma vez, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Por isso nós oramos, queremos te agradecer e te louvar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Então hoje, como eu falei para os irmãos, nós vamos falar o que nós podemos aprender com a crucificação de Jesus.
Então hoje eu preparei 4 princípios aqui sobre o que você e eu podemos aprender com a crucificação de Jesus. Então vamos lá, vamos começar ali no capítulo 15, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: Você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: É o Senhor que está dizendo. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos voltou a perguntar: Você não vai responder nada? Então, os sacerdotes ali, os fariseus, estavam acusando Jesus, né, de várias coisas. E Pilatos perguntou: Você não vai se defender, em outras palavras, né, para Jesus? Você não vai responder essas acusações? Verso 4. Então Pilatos tornou a perguntar, né? Você não vai responder nada? Quantas acusações eles fazem contra você? Verso 5. Jesus, porém, não disse mais nada, ao ponto de Pilatos muito se admirar. Aqui, nós vamos parar aqui, porque nós vamos falar desse primeiro princípio. Primeira coisa que nós aprendemos com Jesus aqui nesse processo de crucificação, irmãos, é a não se defender. A primeira coisa que você pode aprender com Jesus é que Jesus não se defendeu. Você percebe que os sacerdotes ali, né, os fariseus, acusavam Jesus de muitas coisas, né? Jesus foi acusado de várias coisas, porém essas acusações eram todas falsas, né? Eles queriam acusar Jesus, que Jesus derrubou o templo, falou que o templo ia ser derrubado e ele mesmo ia reconstruir em 3 dias, né? Ele era acusado de ser o Messias, de ele mesmo dizer que ele era o Messias, o rei dos judeus, né? E eles falavam que isso era blasfêmia. Jesus era acusado porque ele curou no sábado, né? E sábado era o dia que os fariseus eles guardavam. Então Jesus ele foi acusado de várias coisas ali antes de ser crucificado. Só que uma coisa que me surpreende aqui nesses primeiros versículos de Marcos, né, do 1 ao 5, é que no meio das acusações Jesus ele não se defendeu. Quando Pilatos pergunta: Você é o rei dos judeus? Ele fala assim: Você que está dizendo, não sou eu. E aí eles continuaram as acusações, e aí Pilatos pergunta: Você não vai se defender não? Você não vai falar nada diante dessas acusações? E Jesus permaneceu calado, irmãos. Jesus permaneceu calado. E isso surpreende Pilatos, porque a Bíblia diz assim, né? Jesus, porém, não disse nada, porém Pilatos muito se surpreendeu. Muito se admirou, né? Em outras versões diz. Irmãos, a primeira coisa que você precisa entender é que Jesus ele foi como uma ovelha muda ao matadouro, né? João diz isso. Ele não se defendeu em nenhum momento. E isso nos ensina algumas coisas, né? Primeiro, porque assim, o fato de você e eu se defendermos, de você se mostrar a sua defesa, né? O seu ponto de vista diante das acusações, né? Isso mostra a nossa justiça própria. Pastor, então eu não tenho que me defender de nada, eu tenho que ser bobo de todo mundo, porque isso é o que dizem dos crentes. Você é muito bobo, olha o que as pessoas estão fazendo, né? Tem outras pessoas que chegam a dizer: eu sou crente, mas eu não sou bobo, entendeu? Só que não seria essa a questão. Não é questão de ser bobo ou não, não é questão de, agora eu não tenho que me defender de nada. Não, não é essa a questão, irmãos. A questão é que você deve seguir o Espírito. A questão é que você deve andar no Espírito. Se o Espírito fala para você: não se defenda, e aí o que você vai fazer? Você não vai se defender diante das acusações. E o pior das acusações é quando você é acusado de forma injusta. É ou não é, irmãos? Quando te acusam justamente de algo que você fez, beleza, você fala: cara, estão me acusando aqui, mas é verdade as acusações. Mas o duro, né, irmãos, é quando você é acusado de algo de forma injusta. Ou quando rotulam você de algo, né, de uma maneira em que você não é daquele jeito. A pergunta para nós é o seguinte, irmãos: o que nós vamos fazer? Nós vamos se encher de, né, justiça própria ali, ficar se defendendo de várias maneiras? Eu fico pensando em Jesus, né? Imagina se Jesus tivesse se defendido aqui. Pilatos: Jesus, você não vai se defender não?
Você não vai falar nada diante das acusações? Imagina, o que Jesus ia falar, irmãos? Não, esses caras aí são um bando de fariseu. Esses caras aí, eles não entenderam nada que eu sou o Messias. Sei lá o que Jesus ia falar. Só que o fato, irmãos, é que Jesus não se defendeu. Isso aqui é um princípio para mim e para você. Muitas vezes, irmãos, existem momentos em que você vai ser acusado, em que você vai ser, sei lá, você vai ser humilhado, você vai ser exposto. Só que a grande pergunta é o seguinte: o que você vai fazer diante disso? Tem muitos irmãos que são justiceiros. Meu Deus do céu, como tem gente justiceira nesse mundo. Tem irmão que ele é tão justiceiro que ele, às vezes, ele quer fazer justiça, até justiça legal mesmo, de processar outras pessoas, de tão justiceiro que ele é. Não, pastor, você está dizendo que eu não posso processar ninguém? Não, eu não estou dizendo isso, irmãos. Não estou dizendo isso. Você quer processar, vai e processa. Eu estou dizendo para você andar no espírito. Estou dizendo para você seguir o seu espírito, tá entendendo? Não estou dizendo para você ser bobo, não estou dizendo para você ser bobo dos outros e as pessoas vão pisar em você, que crente é esse mesmo. Não, eu não estou falando isso. Estou falando para você andar no espírito, meu irmão. Sabe por quê? Porque Paulo diz em Gálatas: aquele que anda no espírito, ele não satisfaz o desejo da carne. Isso significa, irmãos, que se Jesus não se defendeu, vai ter momentos da nossa vida em que nós não vamos ter que nos defender. Você precisa entender que a nossa justiça, ela é Cristo, né? A justiça divina, ela nunca falha, irmãos. Ela nunca falha. Tem gente que fala assim, né? A justiça divina tarda, mas não falha. Eu não concordo com isso, irmãos. A justiça divina tarda. Isso significa que Deus chega atrasado sempre? Que Deus, ele sempre... Eu não creio nisso. Eu creio que as coisas acontecem por um propósito. E no meio das humilhações, né, no meio das injustiças que às vezes você sofre, o Senhor quer te ensinar. O Senhor quer te ensinar às vezes a andar em amor, a andar no espírito, a não ser guiado pelas coisas naturais e sim ser guiado pelas coisas espirituais. Porque é muito fácil, irmão, se defender, é muito fácil você cometer a justiça do homem. Agora eu quero ver você andar no espírito. Quero ver você renunciar aí à tua carne que está gritando, querendo se defender, e andar no espírito. Esse é o desafio de todo crente. Esse é o desafio de todo crente. Entendeu? Siga o seu espírito. Siga o seu espírito. Seja sensível ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, Deus habita em nós através do Espírito Santo. No original grego, a palavra Espírito Santo é parakletos, né? Parakletos significa o ajudador. Irmãos, o Espírito Santo, ele está ali para te guiar, para te ajudar. Ele é o seu ajudador. Ele é o seu companheiro. E o Senhor diz que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então o Espírito Santo, ele vai estar nos guiando o tempo todo. E tem gente que às vezes a gente fala para ele assim: irmão, segue o Espírito, acho que você vai ter que orar sobre isso. O irmão fica brabo. Pastor, que isso? Eu acho que eu tenho que ir lá conversar. Eu acho que eu tenho que meter no pau. Tudo que é meter no pau, irmãos, pelo amor de Deus, que meter no pau. Segue o Espírito. Segue o seu Espírito. Eu lembro uma ocasião, irmãos, nunca me esqueci dessa experiência que eu tive com Deus. Jamais vou me esquecer dela, porque ela marcou tanto minha vida, porque foi uma experiência em que eu andei no Espírito. Eu lembro que eu trabalhava no Solimar, né? Supermercado lá de Guaratuba, né? Aí de Guaratuba, né? Os irmãos estão em Guaratuba, é só eu que não tô. Mas eu trabalhava lá no supermercado e a gente tinha 15 minutos de lanche, né? Tinha 15 minutos pra comer o lanche. E era assim, tinha 15 minutos e já era, não tem essa, não pode passar o tempo. Era cronometrado o trem. E eu sei que a gente foi lá, pegou o lanche e a gente estava comendo, só que o nosso supervisor lá, ele achou que a gente fazia meia hora que a gente tava lanchando, entendeu? E aí eu sei que ele chegou pra mim, pro meu companheiro de trabalho, ele brigou com a gente, ele falou assim: faz meia hora que vocês estão aí comendo, e não sei o que, a partir de amanhã vocês não vão ter mais café. Vocês vão entrar meia hora mais tarde, vocês não vão ter mais café.
Só que eu lembro assim, irmãos, a gente trabalhava no depósito, então toda mercadoria que chegava, a gente tinha que livrar o caminho ali, porque o tempo todo tinha caminhão descarregando. E a gente ficou muito brabo naquele dia, porque assim, ele tava falando que fazia meia hora e não fazia meia hora que a gente tava lá. E cortou o café, entendeu? Da gente, o café da manhã e o café da tarde, falou que a gente não ia ter mais café. E a gente ia entrar meia hora mais tarde. E aí beleza, né? A gente sofreu ali a punição, só que daí a gente começou a sofrer na estrutura do trabalho. Porque a gente entrava meia hora mais tarde, e aí já tinha muita bagunça lá no depósito, muito pallet, caminhão descarregando, e uma bagunça. E a coisa começou a acumular e a gente foi ficando revoltado, sabe? Foi na carne, ficando revoltado. E aquele negócio, sabe, cara, tá errado isso aqui, ele tá acusando a gente justamente, não sei o quê. E eu fiquei aquilo ali o dia inteiro na minha cabeça, todo dia que eu trabalhar, tá errado, tá errado, tá errado. E eu orava, irmãos, eu falava, Deus, isso aqui tá errado. Esse cara cortou o café e não sei o quê, e olha a bagunça que tá agora, todo dia a gente chega aqui, essa bagunça, e não sei o quê. E eu lembro, irmãos, foi muito forte, porque eu falei assim, cara, eu vou conversar com o gerente do mercado. Porque assim, tinha o meu supervisor, só que tinha um gerente geral da loja, ele que mandava e desmandava lá. E aí, irmãos, eu falei, cara, eu vou conversar com o gerente, isso aqui tá errado, tá errado. E aí eu peguei e lembro até hoje que eu subindo a escada, irmãos, assim, pra conversar com o gerente na salinha de cima. Quando eu cheguei na ponta da escada, assim, que dava acesso pra sala dele, o Espírito Santo falou assim pra mim, não vai. Aí eu parei na ponta da escada, eu tava indo com o meu companheiro de trabalho, né? Eu parei na ponta da escada e fiquei assim, em silêncio, né? Parado, e ele continuando andando, e falou, vamos, cara, vamos. E aí eu falei, cara, eu não vou. Mas como assim, cara? A gente tinha combinado, a gente tinha organizado, irmão, a gente tinha organizado até o que cada um ia falar. A gente arquitetou um plano, sabe? Pra derrubar o cara lá. Era tudo justiça humana. Aí o Espírito Santo falou assim pra mim, não vai. E eu fiquei naquele negócio, cara, não vou, e o outro não entendendo nada, né? Não vai. Aí eu sei que eu falei assim, cara, eu não vou, mas como assim, não sei o quê. E eu desci a escada, e ele falou, cara, o que tá acontecendo? Ele veio atrás de mim, ele não foi sozinho, daí ele veio atrás de mim, o que tá acontecendo? Eu falei, cara, Deus falou comigo aqui pra mim não ir. Aí, como assim, cara? Deus falou com você, tá errado essa situação, não sei o que. Eu falei, cara, não sei, Deus falou pra mim não ir, cara, não vou. E eu perdi, assim, a paz, né, naquele momento de ir lá falar, de querer correr atrás da minha justiça, de querer me defender de alguma maneira. E eu lembro até hoje, irmãos, passou uma semana, né, desde que Deus falou assim pra mim não ir lá reclamar, me defender. E aí eu lembro que uma semana depois, né, virou um caos, assim, o depósito do mercado, porque como a gente chegava sempre meia hora mais tarde, até a gente organizar toda a parte de descarga ali, demorava, entendeu? Então, quando a gente chegava mais cedo, à medida que os caras iam descarregando, a gente ia eliminando, né? Mas quando a gente chegava mais tarde, já tava tudo lá, bagunça. Então, o gerente chegou um dia lá pra nós, uma semana depois, chegou um dia pra nós e falou, o que é essa bagunça aqui? Todo dia agora isso aqui, e não sei o quê. Daí a gente falou com ele, falou, cara, a gente tá entrando uma meia hora mais tarde agora e tal. Daí a gente chega aqui, tem essa bagunça, mas quem mandou vocês entrar meia hora mais tarde? Daí a gente falou, foi o nosso supervisor ali, mas por quê e tal? Daí a gente explicou a situação, né? E ele, não, tá errado isso aí, eu vou lá falar com ele. Irmãos, eu sei que o cara chegou lá e deu, né, um esporro no nosso supervisor, porque virou um caos assim, virou uma bagunça no mercado. E no fim, ele que saiu por errado, entendeu? E aí Deus falou comigo depois, né? Falou, Rudy, se você tivesse ido lá aquele dia, isso não teria acontecido hoje. Hoje, naquele dia, né, a gente saiu bem da história, assim. De todo o rolo que deu, a gente saiu bem e o errado foi o nosso supervisor. Só que se a gente tivesse ido se defender, se a gente tivesse ido correr atrás de justiça, Deus tinha falado, a história não seria a mesma. Então eu quero falar para você o seguinte, Jesus foi como uma ovelha muda ao matador. Ele não correu atrás de justiça, ele não correu atrás de se defender. Então a primeira coisa que eu quero falar para você, que nós aprendemos com Jesus, é que ele não se defendeu. Jesus andou no Espírito, e existem momentos que você precisa andar no Espírito, para você ser guiado pelo Espírito e experimentar o melhor de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Escreve aí no chat assim, ó, Jesus não se defendeu. Aleluia.
Jesus não se defendeu, irmãos. E vai ter momentos da nossa vida em que a gente vai ter que ficar quieto. Vão te chamar de bobo, vão te chamar de louco, vão te chamar de tanta coisa, só que você vai precisar se manter firme, porque assim como Jesus, você vai experimentar glória depois, porque você não vai se defender. Amém? Anda no Espírito e simplesmente Deus vai honrar aquilo que você está fazendo. Andar no Espírito é andar por fé, irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, vamos continuar. Agora a gente vai lá para o verso 16, irmãos, do capítulo 15. E aí aqui então, né, depois que Jesus ele vai para Pilatos, Jesus é julgado, né? Eles soltam ali Barrabás e o povo grita, né? Crucifica para Jesus. E aí no verso 16 entra o processo onde Jesus vai ser preso. Diz assim: então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Verso 17, olha isso aqui. Vestiram Jesus com um manto de púrpura, tecendo uma coroa de espinhos. Puseram na cabeça dele e saudavam dizendo: salve, Rei dos Judeus. Olha isso, irmãos. Jesus foi colocado uma coroa de espinhos na cabeça dele e eles começaram a zombar de Jesus falando assim: salve, Rei dos Judeus. Verso 19. Batiam na cabeça dele com caniço, cuspiam nele e pondo-se de joelhos o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora a fim de crucificarem. Então essa parte aqui foi um momento em que Jesus ele foi ali preso, né, pelos soldados. Só que o que eu quero falar com você aqui, que é o nosso segundo princípio, é que Jesus recebeu uma coroa de espinhos. E o segundo princípio que eu quero compartilhar com você é que a coroa de espinhos, ela precede a coroa de glória. Amém? Então assim, irmãos, a coroa de espinhos aqui fala de muitas coisas para nós. Eu quero abordar aqui alguns princípios com você. Primeira coisa, a coroa de espinhos, ela precede, ela vem antes da coroa de glória. Tem muita gente que quer a coroa de glória, mas ele não consegue suportar a coroa de espinhos. Pastor, mas o que é a coroa de espinhos, né, que você está falando? A coroa de espinhos, irmãos, ela é os processos de Deus na nossa vida. Então, para Jesus receber a coroa de glória, antes ele teve que passar pelo processo de ser preso, de ser humilhado, de ser açoitado e receber a coroa de espinhos, entendeu? Então, a coroa de espinhos, ela é esse processo de Deus na nossa vida, ela é o trabalhar de Deus na nossa vida. Por quê? Porque nós fixamos os nossos olhos nas promessas de Deus, fixamos os nossos olhos naquilo que Deus tem para nós e a gente foca ali nas promessas e a gente vai para frente. No entanto, irmãos, a gente esquece que cada promessa de Deus vai exigir de nós um processo de transformação na nossa vida. Deus prometeu ali, não sei o que Deus prometeu para você, mas vamos para algumas promessas da palavra. Primeiro, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma promessa da palavra para mim e para você. Só que, para essa promessa acontecer, o processo também vai vir junto. Porque assim, você de alguma maneira vai ter que ser bênção na sua casa. Só que antes de você ser bênção e as pessoas reconhecerem isso, tem o processo da coroa de espinhos, irmãos. Tem o processo da humilhação, tem o processo de ser difícil as coisas, tem o processo de chorar na presença de Deus. Tudo isso é coroa de espinhos. E você fixa os olhos ali na promessa que é: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e você esquece, né? Nós esquecemos do processo. E o processo, ele é dolorido. Eu vou te falar, o processo de Deus, a coroa de espinhos na nossa vida, ela vai servir para moldar o nosso caráter, para matar o nosso orgulho,
para fazer a gente aprender a andar em submissão, em lealdade, para fazer a gente aprender a andar em amor, entendeu? O processo de Jesus na nossa vida vai gerar uma transformação, né? Uma metamorfose. Metamorfose é a palavra, né? Metamorfos no grego, que é a mesma palavrinha ali para a transformação da borboleta, né? Que era uma larva e no final ali do ciclo ela vira uma borboleta. Ela passou por um processo de metamorfose. Então ela era uma larva. Só que para ela sair no final ali como uma borboleta, ela passou por uma transformação. E essa palavra transformação, ela é essa metamorfose que acontece conosco. Eu vou falar para você, tudo isso, irmãos, é desafiador, mas é a coroa de espinhos para nós, sabia? Irmãos, existem momentos em que a gente é humilhado, em que a gente é injustiçado, em que dói, momentos em que você vai chorar sozinho, ninguém vai ver, é você que vai chorar diante do Senhor. Porém, irmãos, é o processo de Deus, é a coroa de espinhos. Mas lembra que a coroa de espinhos, ela vem antes, ela precede a coroa de glória. Só que para você experimentar a coroa de glória, você vai ter que viver o processo da coroa de espinhos. Irmãos, isso aqui é tão profundo, sabia? Porque assim, o desejo de Jesus é transformar você e eu segundo a imagem conforme a sua semelhança. Cristo é o nosso molde, né? Cristo é a forma. O Espírito Santo ele vai, né, nos transformar à imagem de Cristo. Porém, esses processos no meio do caminho serão usados para a sua transformação. Então, a coroa de espinhos, o momento que a gente está sofrendo, o momento que está doendo, o momento que você é injustiçado, o momento que você é humilhado, o momento que você chora, o momento que você sente a dor, tudo isso, irmão, serve para nossa transformação. Senhor, por que está acontecendo tudo isso na minha vida? Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Senhor, por que está acontecendo isso? Eu tenho feito tudo certo, Senhor. Irmãos, está acontecendo para a sua transformação. Pastor, mas como assim? Você está falando que Deus gosta de me ver sofrer? Deus, ele é um Deus masoquista? Deus é louco que me gosta de ver sofrendo? Não, irmãos, tem nada disso. O Senhor, ele ama você. O Senhor é apaixonado em você. E ele ama tanto você que ele permite situações, né, em que vai te transformar. Eu vou falar, às vezes o Senhor permite, no entanto, para nós existem muitas coisas que foram escolhas que nós fizemos e depois sofremos as consequências, porque também tem essa. Você sabe que você tem um livre-arbítrio, né? No entanto, você pode fazer escolhas e depois você vai sofrer as consequências. Só que depois essas consequências podem te fazer sofrer e a gente fala com Deus sobre isso. Por que está acontecendo, Senhor? Se isso ia acontecer, por que o Senhor não me alertou? Irmãos, tem tudo isso. Mas a Bíblia é tão clara quando diz assim, o que tudo o Senhor vai fazer cooperar para o nosso bem. Tudo. O Senhor vai fazer cooperar para o nosso bem. Ah, Deus, mas está doendo tanto, estou sofrendo tanto. O Senhor vai fazer cooperar para o seu bem. É o processo da sua transformação. Irmãos, tem gente que ele vive crise, sei lá. Problema de relacionamento com as pessoas, entendeu? É tudo para transformar. É tudo para mudar. Tem pessoas que eles vivem em casamentos, né, em crise, em dificuldade. É tudo para transformar, irmãos. É tudo para trazer mudança, sabia? Eu lembro que quando eu converti, né, eu comecei a ouvir sobre a corte e tudo mais. O pastor Naor dizia assim, né, o testemunho, que o casamento dele demorou 7 anos para ficar bom, né? E ele fala que ele casou com a pastora Marília e o casamento deles foi muito ruim. Ele falou que ele com a pastora Marília chorava todo dia. Diz que era uma crise sem fim. Mas ele testemunha depois. Ele falou, irmãos, foi para nossa transformação, foi para o nosso crescimento. Demorou 7 anos, mas depois ficou bom. Aí você fala, meu Deus, 7 anos, como assim? Irmãos,
Tem duas coisas que eu quero falar para você em relação aos processos de Deus na nossa vida. Primeira coisa, Deus quer transformar eu e você à imagem de Jesus. Amém? Segunda coisa, você precisa dar a resposta certa no meio do processo. Por que tem irmãos que ele nunca vence o ciclo? É o ciclo. É o processo de Deus, é o ciclo, é a coroa de espinhos. A coroa de espinhos ela tem um ciclo, ela tem início, meio e fim. Só que tem irmãos que ele fica andando em círculo. Ele não avança nunca. Por quê, irmãos? Porque no meio do processo ele dá a resposta errada. No meio do processo ele surta, chuta o pau da barraca, entendeu? Se revolta com Deus, acha que Deus abandonou ele, Deus esqueceu. Aí quando você dá a resposta errada, você volta lá no início da fila. É como aquela pessoa, sabe quando você tá na fila e a fila tá grande, aí você fica esperando. Aí você fala, cara, acho que eu vou sair dessa fila, tá demorando muito. Aí você sai da fila, aí quando você sai da fila, tava perto da tua vez, ou a fila andou mais rápido, já aconteceu isso com você? De você ficar esperando, não, essa fila não vai, acho que eu vou fazer outra coisa, não sei o quê. É isso aqui, ó. Já aconteceu isso comigo no banco. Eu ia lá pegar a senha, cara, que fila gigante, fila. Fazer o seguinte, eu tenho que fazer uma outra coisa aqui no centro. Então eu vou lá e já volto. Quando eu chegar aqui, vai dar boa. Irmãos, essa saída e volta, chegava lá, tinha passado a minha vez. Aí eu tinha que pegar a senha de novo, voltar pro final da fila. É isso que acontece, irmão, na nossa vida, quando nós damos a resposta errada no meio do processo. Vou te falar uma coisa. Tudo isso é para nossa transformação. Mas se você responder errado, além de você não ser transformado, você volta pro final da fila. Meu Deus, pastor, como assim? Eu não tô entendendo. Ai, meu Deus, eu não vou suportar tanta pressão. Eu não vou suportar tanta crise, pastor. Irmãos, Jesus suportou todas as coisas. Pensa em Jesus aqui agora. Jesus era Deus, irmãos. Ele se esvaziou da sua glória. Se tornou um feto no ventre de Maria. Foi gerado, né, ali como filho, tornou-se ali um feto e foi gerado até nascer. Como criança, aprendeu a andar, aprendeu a falar, como qualquer outra criança normal. Teve que aprender a submeter José e Maria, que eram seus pais. No entanto, irmãos, quando ele chegou na idade adulta, que ele estava ali no final do seu ministério, Jesus foi para ser crucificado, irmãos, ele era Deus. Jesus poderia dizer assim, ó, na verdade Jesus poderia estalar os dedos, os anjos, e acabar com tudo aquilo ali no mesmo instante que Jesus estalasse os dedos. Mas Jesus não fez isso, irmão. Jesus suportou todas as coisas. Jesus simplesmente aguentou. Sendo Deus, ele se humilhou e se esvaziou. Se tornou servo. E a Bíblia diz que, aqui nesse texto que nós lemos, a Bíblia diz que eles colocaram uma coroa de espinhos em Jesus. E doeu, irmãos. Doeu, porque não era essas coroinhas aí, não. Era uma coroa, os espinhos tinham mais ou menos 3 centímetros. De 3 a 7 centímetros, né, os espinhos. Então, assim, deixa eu te falar. Você está vivendo o processo de Deus na sua vida nesse exato momento. Eu não sei qual que é o seu processo. Eu não sei qual que é a sua coroa de espinhos hoje. Sua coroa de espinhos pode ser, pode ser lá no seu trabalho. A sua coroa de espinhos pode ser os irmãos da sua igreja, né? Que estão te alfinetando, te cutucando. A coroa de espinhos pode ser o seu casamento. A coroa de espinhos pode ser os seus filhos. A coroa de espinhos pode ser várias coisas. Pode ser seus pais, seus avós, sua família, que tem te oprimido, te angustiado, porque agora você é crente, agora você nasceu de novo, agora você não liga mais para a família, agora é tudo igreja, agora é tudo isso. Vou te falar uma coisa, tudo isso é coroa de espinhos, tudo isso é a coroa sendo, né, espremida na sua cabeça, é você sendo humilhado, você sendo taxado de muitas coisas, mas lembra disso, a coroa de espinhos é o processo de transformação. E a coroa de espinhos, ela vem antes da coroa de glória. Deixa eu te falar, se você tem sofrido nesses dias,
com o processo da coroa de espinhos, daqui a pouco, se você suportar e der a resposta certa, você vai experimentar a coroa de glória. Amém, irmãos? Escreve no chat assim, ó. Eu quero a coroa de glória. Escreve aí. Olha aí o Ian. Seja bem-vindo, homem de Deus. Fala assim, eu quero a coroa de glória, Senhor. Me ajuda a suportar a coroa de espinhos. Porque, irmãos, quando a coroa de espinhos chega, ela vai produzir em nós essa dificuldade, esse choro, entendeu? Lembra disso, você precisa andar no Espírito. Vai ter momentos em que Deus vai falar assim pra você, não vai, fica quieto, entendeu? Suporta a coroa de espinhos, porque ela vem antes da coroa de glória. Ah, Senhor, que o Senhor nos ajude a suportar essas pressões para experimentarmos a coroa de glória. Irmãos, isso é tão profundo, sabia? Eu poderia pregar isso aqui uma hora só falando da coroa de espinhos para você aqui. Poderíamos entrar em vários aspectos da coroa de espinhos, só que eu só quero me deter nesse. A coroa, ela é o processo. A coroa de espinhos, ela é o processo que vem antes da coroa de glória. É poderoso, irmãos. Lembra disso, se você tá passando por tempos difíceis na coroa de espinhos, fica tranquilo, suporta firme, que a coroa de glória tá chegando. E eu vou falar mais para você, olha aqui para mim, presta atenção aqui. A coroa de glória, ela é tão forte na nossa vida que ela vem, a Bíblia diz que ela vem com dupla honra. A vergonha da coroa de glória, Isaías diz assim, ó, será transformada em dupla honra diante do Senhor. Oh, irmãos, que poderoso. Meu Deus, eu não sei se você tá se atentando para aquilo que nós estamos compartilhando. Só que isso aqui, irmãos, é comida pesada. Isso aqui é negócio para você acabar a live e orar. E falar, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Lembra, o Espírito Santo tá aí, ele é o Paracletos. Ele é o Paracletos. E a vergonha será transformada em dupla honra, diz Isaías. Meu Deus. Aleluia, irmãos. Vamos para o nosso terceiro princípio. Hoje são 4. Meu tempo tá acabando aqui. Não vai embora, fica aí que eu vou encerrar aqui, tá? Mas vamos lá. Terceiro princípio para a gente aprender com Jesus na crucificação é que no meio, olha isso aqui, no meio do processo da coroa de espinhos, irmãos, Deus levanta pessoas para nos ajudar. Vamos ler o texto? Olha aqui, Marcos capítulo 15, verso 21. Então a gente leu ali que Jesus colocou a coroa de espinhos, todo mundo gritava, salve rei dos judeus. Mas no verso 21 diz assim, e obrigaram Simão, o sirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, obrigaram Simão, irmãos, a carregarem a cruz de Jesus. Irmãos, olha isso aqui, meu Deus. Jesus pegou a cruz ali, estava carregando, só que Jesus estava tão machucado que aquela cruz, na verdade, pesava ali aproximadamente 50 quilos, irmãos. É um saco de cimento, né? 50 quilos. Só que é o seguinte, quando Jesus estava ali, no momento da pressão, da cruz, da coroa de espinhos, a Bíblia diz que estava passando um camarada na rua, chamado Simão Sirineu. E Simão, na verdade, o nome dele era Simão, né? Mas ele era Sirineu porque ele era de Cirene, né? Era uma cidade da época. Só que a Bíblia diz que os soldados obrigaram ele a ajudar Jesus a carregar a cruz, irmãos. Isso significa que no meio do processo, no meio da crise, no meio da luta, Deus vai colocar um Simão Sirineu na sua vida para te ajudar, irmãos. Irmãos, tem pessoas ao nosso lado que estão ali porque Deus colocou para te ajudar a carregar a cruz, sabia? Vou te falar uma coisa, né? Quem que são hoje os seus Simãos? Ou o seu Simão, né? Vamos falar no singular. Quem que é aquela pessoa, às vezes, que você conversa, que ela dá uma palavra,
que ela te ajuda, você conversa com ela, ela te conforta, você se sente mais tranquilo, você fica mais aliviado, né? Às vezes você vai conversar com alguém, você está atribulado, você está cheio de questões no coração e você conversa com o Simão Sirineu. E aí o Simão Sirineu, ele te tranquiliza, ele te estabiliza, ele te ajuda a carregar a cruz. Tá comigo aí, irmãos? Olha que quando você estiver nos tempos difíceis, a coroa de espinhos está tão difícil, o processo está tão complicado, Deus então levanta alguém para te ajudar. Presta atenção, no meio do processo, Deus levanta alguém para te ajudar. Você tem o Espírito Santo, ele é o Paracletos, ele é o ajudador, ele está com você o tempo todo, ele nunca vai te abandonar. No entanto, Deus também levanta alguém, outra pessoa, para ser o seu Simão Sirineu. Irmãos, Simão Sirineu, eu acho engraçado porque a Bíblia diz assim que os soldados obrigaram ele. Irmãos, ele não queria não. Você aí, vem cá carregar a cruz de Jesus. Não, eu vou embora, eu tô aqui com meu filho. Eu não sei se você já assistiu o filme da crucificação de Jesus, né? A Paixão de Cristo, provavelmente já. Mas aparece essa cena de uns soldados ali, você, vem aqui. E aquela loucura da crucificação. E o cara não queria, irmãos. Não. Irmãos, o cara foi obrigado. Por que eu tô falando isso, irmãos? Porque o Espírito Santo vai colocar um santo encargo no coração de alguém para ajudar você. Às vezes essa pessoa nem vai com a sua cara. Às vezes essa pessoa nem gosta muito de você. Só que Deus vai colocar um santo encargo no coração dela para ir lá ajudar você nos momentos de dificuldade. Irmãos, isso é tão forte porque assim, hoje nós somos igreja, né? Nós vivemos em comunidade. E o Senhor, Ele faz isso conosco. Ele nos cerca de pessoas que vão te dar palavras espirituais, que vão te carregar no momento de dificuldade. Às vezes você vai ter pessoas que elas não vão falar nada, elas só vão estar junto com você, pertinho, do ladinho ali, no momento de luta, de dificuldade. Às vezes você vai chorar, né, diante dessas pessoas, mas fique tranquilo. Simão Sirineu aqui foi um alívio para Jesus. Simão Sirineu foi um apoio. Preste atenção nisso, irmão. Simão Sirineu foi um alívio, ele foi um apoio para Jesus. Isso nos ensina que quando Deus levantar esse irmão para nós, ele também vai ser um alívio e vai ser um apoio. E eu vou te falar uma coisa. Agora eu vou o próximo passo, presta atenção. Deus vai levantar alguém para te ajudar a suportar as pressões, ok? Porém, entretanto, todavia, contudo, Deus também vai te levantar, sabia? Para você ser um Simão Sirineu na vida de alguém. Deus também vai te levantar para ajudar alguém, para trazer alívio para alguém. Deus vai te levantar para dar esse apoio para alguém. Então, no momento de dificuldade, você vai ter o Simão Sirineu com você. Só que depois, você vai ser o Simão Sirineu na vida de alguém. Olha que forte, irmãos, isso. Isso é muito profundo. Porque assim, você vai ser apoiado e vai ser aliviado no momento de pressão. Mas você também vai ser apoio e dar apoio para alguém que precisa no momento de dificuldade. Escreve assim no chat, assim, Simão Sirineu foi um alívio para Jesus. Escreve aí, Simão Sirineu foi um alívio para Jesus. E ele vai ser um alívio para você. Será que você pode pensar aí agora quem quer ser o Simão Sirineu? Às vezes a gente tem mais de um. Às vezes você tem mais de um Simão Sirineu que você conversa, que traz esse alívio, que ora junto com você, que traz esse apoio. Meu Deus, irmãos. Que profunda essa palavra de hoje. Eu tô sendo abençoado. Não sei você, mas eu tô sendo abençoado. Aleluia, irmãos. Último princípio para a gente encerrar a live. Quarto princípio é que Jesus, ele não esquece de ninguém. Então, vou relembrar você aqui, nós falamos, primeira coisa, Jesus não se defendeu. Segunda coisa, a coroa de espinhos, ela precede a coroa de glória. Terceira coisa, no meio do processo, Deus levanta
Simão Cirineu para te ajudar. Quarta coisa, irmãos, quarto princípio da crucificação de Jesus. Jesus não esquece de ninguém. Olha lá, Marcos capítulo 16. Pula para o capítulo 16 aí. Vamos ler do verso 1 ao 7. Diz assim, ó, passando o sábado. Então aqui, Jesus foi crucificado, tá? Só para te contextualizar. Jesus aqui então foi crucificado, foi para o Gólgota, né? E ele morre. E aqui agora o capítulo 16 vai entrar na ressurreição de Jesus. Verso 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Então Jesus tinha morrido e elas foram lá ungir o corpo de Jesus. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Quarto princípio não, verso 4. E olharam e viram que a pedra já estava removida. Olha só que profundo isso aqui. Elas foram lá para ungir Jesus. E no caminho elas estavam falando assim: quem que vai remover a pedra? Tem uma pedra lá na porta do túmulo. E quando elas chegaram lá, o verso 4 diz: e olhando e viram que a pedra já tinha sido removida. Então não tinha mais pedra lá. E a pedra era muito grande, né? Verso 5, entrando no túmulo, viram um jovem. Olha isso aqui, irmãos, que forte. Entrando no túmulo, elas viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Ele não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Verso 7. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês verão como ele disse. Verso 8. Saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram a ninguém porque estavam com medo. Olha só, irmãos, Jesus ressuscitou. E aí Maria Madalena, né, e mais duas mulheres, né, chegaram diante do túmulo para ungir o corpo de Jesus, e a pedra já tinha sido removida e Jesus estava lá ressurreto. E elas falaram que era um jovem, né? Elas não reconheceram Jesus glorificado. Só que o que eu acho poderoso aqui, irmãos, é que ele teve um diálogo com elas. E aí no verso 7 ele diz assim, ó: vão e digam aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Vão, digam aos discípulos e a Pedro. Peraí, mas Pedro não era discípulo? Por que ele está falando assim, digam aos discípulos e a Pedro? Aí você precisa entender o contexto de tudo isso aqui. Porque assim, por que a Pedro? Pedro, ele tinha passado por um momento, na verdade, Pedro estava vivendo um momento muito difícil. Porque assim, Pedro, irmãos, tinha acabado de negar Jesus há 3 dias atrás, antes de Jesus ressuscitar. No dia da crucificação de Jesus, foi o dia que Pedro nunca mais vai esquecer na vida dele. Até na eternidade Pedro vai lembrar dessa história. Foi o dia que Pedro negou Jesus. E você sabe, né? Jesus tinha avisado ele: Pedro, antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar. Você vai me negar. E aí Pedro então nega Jesus 3 vezes, o galo canta, ele lembra da história, Jesus olha fixo da cruz para ele enche o coração ali de arrependimento e ele sai chorando, né? A Bíblia diz que ele chorou amargamente. E aí, irmãos, eu penso que, sei lá, Pedro, ele tava mal pra caramba. Inclusive ele tava tão mal porque quando Jesus morreu, os discípulos se reuniram e eles ficaram tudo perdidos. E aí eles não tinham mais para onde ir, não tinham mais o que fazer, e Pedro falou assim: eu vou pescar. E aí os outros discípulos falaram assim: eu vou com você. Inclusive, quando Jesus aparece para eles, depois da ressurreição, eles estavam pescando. Você sabe. Agora olha só, irmãos, que forte isso aqui. Jesus falou assim, ó: diga aos discípulos e a Pedro. Sabe por que Jesus falou diga aos discípulos e a Pedro, irmãos? Porque Jesus não esquece de ninguém.
Irmãos, Pedro estava mal, Pedro estava debaixo de culpa, Pedro estava debaixo de condenação. Pedro estava passando por um momento muito difícil, porque ele havia acabado de negar Jesus. E aí Jesus olha para Maria e fala assim: Maria, fala para os discípulos e a Pedro que eu vou diante deles na Galileia. Por que ele tinha que falar aos discípulos e a Pedro? Fala para os discípulos. Pedro era discípulo. Mas Jesus, ele é tão criterioso que ele fala assim: fala aos discípulos e a Pedro. Sabe por quê? Porque eu não esqueci dele. Fala aos discípulos e a Pedro porque apesar de ele ter errado, eu tô aqui de novo para ele entender que o pecado dele já foi perdoado. Fala aos discípulos e a Pedro para Pedro entender que tá tudo certo. Ele já recebeu o perdão, tá tudo certo. Fala aos discípulos e a Pedro porque eu não esqueci de Pedro. Fala aos discípulos e a Pedro porque Pedro cometeu o maior pecado que ele poderia ter cometido. Ele me negou. Mas fala aos discípulos e a Pedro para ele ficar em paz. Irmãos, de todos os discípulos ali, dos 10 que sobraram, Judas tinha ido se enforcar. De todos os discípulos, os 10 ali que sobraram, Pedro era o pior. Pedro era o que estava pior de todo mundo. Mas Jesus fez questão de falar assim, ó, fala os discípulos e a Pedro. O que eu quero te falar com isso, irmãos? Que Deus não esqueceu de você. Depois da ressurreição de Jesus, Jesus lembrou de Pedro, do erro dele. O que eu quero dizer para você é que o amor de Deus por mim e por você excede todo e qualquer entendimento. No dia que você acha que está tudo perdido, Jesus está falando para você assim, ó, eu não esqueci de você. Você é o Pedro. Você é o Pedro que Jesus está falando assim, ó, fala os discípulos e a Pedro. Você é o Pedro. Você é o Pedro que Jesus não esqueceu. Você é o Pedro que Jesus não abandonou. Tá entendendo? Você é o Pedro que Jesus faz questão de mencionar, porque o amor dele por você, excede todo e qualquer entendimento. Irmãos, isso mostra que Deus, ele tá perto, ele não tá longe. Isso mostra que Deus é um Deus que está preocupado com os detalhes da nossa vida. Vou te falar uma coisa, não tá perdido, não tá tudo acabado, não é o fim de nada. O Senhor que determina o fim das coisas. Enquanto ele não falar que é o fim, continue, porque o amor dele vai trazer abundância na sua vida. O amor dele vai trazer clareza na sua vida. No dia que Pedro estava mal, no pior dia da vida de Pedro, irmãos, Jesus falou assim, ó, diga aos discípulos e a Pedro. Pra gente encerrar, eu quero te falar, Jesus não esqueceu de você, tá bom? O amor dele tá te aperfeiçoando a te fazer mais parecido com Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus, esses foram os princípios de hoje. Vou chamar alguém aqui na live já, mas eu vou te relembrar, né? Jesus não se defendeu. A coroa de espinhos precede a coroa de glória. No meio do processo da cruz da sua vida, né, da coroa de espinho, Deus vai levantar Simão Cirineu para te ajudar. E por último, ele não esquece de você, ele não esqueceu de Pedro, ele não esquece de você, ele não esquece de ninguém. Amém? Deixa eu ver aqui alguém para mim compartilhar aqui, enriquecer. Aleluia. Cadê? Tem que aceitar essa solicitação, amado. Chegou o varão. Ô, Glória. Bom dia, pastor. Bom dia. Tá me E aí, ouvindo? varão, tudo bem? Tudo? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, cara. Deixa eu aumentar meu volume aqui. Paz do Senhor, Rick, homem de Deus, seja bem-vindo. E aí, Gês? O que você fala para nós aí no última live aí de Marcos a respeito daquilo que a gente compartilhou hoje?
Tem quantos minutos? Meia Pode hora? falar aí, cara, pode falar. Você não pode só repregar. Não, é forte. Na verdade, tava pensando sobre isso ontem, né? Sobre esse processo. Ontem era um dia que eu tava assim, foi um dia tranquilo, por assim dizer, né? Mas tava parando pra pensar em tanta coisa que tava acontecendo. E a questão dos processos é realmente algo que Deus coloca na nossa vida para realmente fazer a gente crescer, né? Avançar. Eu nunca esqueci daquele versículo que tá lá em Tiago, né? Que Tiago fala pra gente se alegrar no meio das dificuldades, se alegrar pra gente perseverar. E, tipo, se ele falou pra gente se alegrar, é porque há um motivo pra isso. Mesmo que no momento a gente não perceba. Mesmo que no momento a única coisa que a gente possa fazer às vezes é chorar, se estressar, até mesmo até cair na justiça própria e acabar reclamando. Mas é sempre ter em mente que a gente tem que olhar pra Cristo e falar, cara, por que que eu tô passando por isso, né? O que que Deus quer fazer na minha vida através disso? Que nada é em vão, tudo tem um propósito. Se Deus está fazendo algo, se eu estou passando por algo na minha vida, é porque Deus quer estar mudando algo em mim. Algo no meu caráter, né? Para que a gente possa estar tendo o caráter de Cristo. O... Esse ano eu tava pensando. E assim, hoje os irmãos olham para mim, né? Eu era muito estressado quando eu era mais novo. Daí hoje, quando eu falo isso pra uma galera, a pessoa, nossa, você era estressado, que não sei o quê. Só que hoje eu percebo que por que que é algo assim que as pessoas não percebem. Foi um processo de Deus na minha vida. E até hoje continua sendo um processo de Deus na minha vida. Hoje tem sido um ano que isso está sendo testado ainda mais em mim. Eu pensando assim, Deus, me ajuda para que eu não caia na justiça própria, me ajuda para que eu não fique estressado, me ajuda. E é um processo de Deus em cada área da nossa vida. Mas é algo que a gente vai sendo moldado porque qual que é o caráter de Cristo, né? Que a gente ande de amor, paciência, compaixão. E tudo isso é um caráter de Cristo que na nossa vida vai sendo moldado. E isso é muito forte, né? Às vezes a gente olha para os problemas, para as dificuldades, e a gente corre o risco de ficar preso ali, né? Corre o risco de ficar no. Como que é a palavra? Na mesmice? Na mesmice, de ficar lá parado. E até de se conformar com aquilo que a gente está vivendo. Em vez de tanto você dar a resposta errada, você fica nesse ciclo e você nem percebe mais que está nesse ciclo e fica conformado onde você está. Passa um dia, passa outro e você não dá a resposta certa e fica lá no mesmo lugar e para você tá tudo bem. Mas Deus nos livre de estar vivendo isso, que a gente possa ter uma santa indignação na nossa vida sobre como a gente está, sobre onde a gente está, né? Onde Deus nos leva. E a gente não venha se contentar com o pouco que a gente tem, né? Provérbios fala sobre isso, né? Pra gente não se contentar com a nossa inexperiência. Até quando vocês vão se contentar com sua inexperiência, né? E às vezes a gente acha que já sabe demais. Essa palavra aí, quantas vezes você já falou, né? Então, às vezes a gente corre o risco de falar assim, não, eu já ouvi isso, eu já sei sobre isso. Mas é cada palavra, a revelação vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vai sendo renovada cada dia mais. Essa Isso é. questão aí eu já ouvi sobre isso, aí é um problema, sabia? Que quando a gente tem essa mentalidade, né? Tem várias pessoas que são assim. Quando a gente tem essa mentalidade, a gente perde a oportunidade de receber a revelação. Porque se você ficar pensando, eu já sei disso, você não vai querer ouvir. Quando você não abre seu coração para a palavra não tem efeito, né? Então é muito importante que toda vez que a gente vai ouvir algo, eu mantenho isso no meu coração, né? Eu não posso sentar ali, eu já sei sobre isso, já ouvi isso. Apesar de ter ouvido já, eu sinto como com o coração de alguém que quer receber algo novo da parte de Deus. É verdade. Deixa eu ver se eu tô conseguindo chamar alguém aqui. Já chamei duas pessoas, apareceu aqui que não estão conseguindo entrar. O que que tá acontecendo aí, irmãos? Vocês estão rejeitando aí? Deixa eu ver aqui. Cadê? Vamos ver se dá certo aí de entrar mais alguém aí, senão a gente encerra esse trem.
Vocês têm que aceitar aí, irmão, senão não dá certo. Pastor, meu cabelo tá em pé. Não dá nada. Compartilha o evangelho aí. Bota ele pro lado. Diego Silva recusou. Obrigado, Diego. Ah, não, Diego. Depois nós vamos conversar, Vaso. Deixa eu ver. Vamos tentar mais alguém aqui, irmãos. Quem quer entrar aí? Levanta a mãozinha aí que eu chamo. Vamos ver se tem algum corajoso aí essas horas. Vamos ver, vamos ver. Tem algum corajoso aí para falar? Eu, pastor, tô aqui. Ninguém? Ninguém? Podemos encerrar então, Gisele? Ah, Ó, tem alguém que tá Mateus não pedindo quer falar? solicitação aqui. Ô, Glória. Tô aceitando, tô aceitando. Aleluia. E aí, homem de Glória a Deus. Deus? Fala aí, Amado cara. Pai. Nossa, essa do processo, né, da coroa de espinho é muito forte, né? Toda a célula, né, eu falo assim, ela tá aí, né, o povo da célula tá aí, pra falar que, toda fala, Pô, por que que eu sempre viro a câmera pra frente, né, cara? Capacidade mesmo. que todas as coisas cooperam para o bem, né? Toda a célula fala isso. Aleluia. Da ocasião, independente do processo, que, posso falar, que o processo tá passando, que no final vai cooperar para o seu bem. Que agora você não entende, que agora você não percebe o mover de Deus na sua vida, mas no final, lá na frente, você vai entender que é Deus agindo na sua vida para que você cresça, para que você prospere. Tipo, quantas vezes na minha fase, na minha vida, né? Tipo, eu vejo Deus agindo, mas também eu vejo que Deus parece estar escondido, para que eu vou atrás dele para entender o mover dele na minha vida. Eu lembro que passei por um momento tão difícil, né? Que eu falei, por que Deus isso? Mas é que eu crescesse, eu era tão criança, tão, tipo, tão criança na fé, tão criança mentalidade, né? Mas é que eu cresço cada dia mais em mentalidade, no espírito. E toda essa eu não deixo de falar, né? Que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E lá na frente vai entender o processo de Deus na nossa vida, né? É tão louco que Deus não mostra o caminho, né? Sempre mostra o final, para que no caminho você não desista. É isso que eu queria falar, que eu queria compartilhar com os irmãos hoje. Que todas as coisas que eu quero para nós. Forte, forte, Gustavo. Fala aí, Alexandre. Finaliza com chave de ouro hoje. Aleluia. Eu gosto do processo, né? Porque fala do avanço, cara. E isso, um dia eu cheguei pro pastor sentado e falei, pastor, o que é coroa de espinho? O que significa? O pastor falou a mesma coisa. É um processo, Mateus. E pra mim, cara, acho que quando vem a dificuldade, eu sempre lembro disso, coroa de espinho, processo. É o Senhor querendo me levar para um próximo passo, cara. E glória a Deus por isso, né? Glória a Deus que o Senhor sempre nos dá essa oportunidade de evoluir, de procurar avançar, ter a maturidade, a sabedoria, ter o discernimento. Acho que quando a gente suporta pelas dificuldades, quando a gente suporta o processo, quando a gente avança, eu acho que é Deus dando autoridade, Deus dando algo novo que a gente possa passar para cima, nos ensinando, para que a gente possa ensinar outras pessoas. Eu sempre lembro que tudo aquilo que o Senhor coloca sobre nós não é somente para nós, mas é para a gente passar, né? Passar, poder falar, eu passei por isso e hoje eu posso ajudar você nisso. Hoje eu tenho autoridade de falar sobre isso com você. Então, glória a Deus por isso. E, gente, o favor de Deus, quando a gente escreve ali, né, que o Senhor sempre coloca pessoas nos aliviar, é sobre isso, porque o pastor Rudy, hoje, posso chegar nele e falar, ó, pastor, tô passando por isso, e ele vai me trazer uma palavra de conforto. E aleluia, porque é a favor de Deus, pastor Rudy, na minha vida. Porque um dia eu falei mal do pastor, falei que eu não gostava dele, hoje é meu chegado, tenho carinho pelo pastor. Então, as pessoas que a gente não esperam que o Senhor coloca na nossa vida. E é isso, pastor. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por esses líderes aí, né? Vocês são joia, gente. Vocês são uma pérola na nossa vida. Isso aí, pastor. Aleluia, irmãos. Bênção demais ouvir vocês. Poderoso.
E é isso aí, galera. Obrigado, irmãos, por estarem comigo, né, às 5 da manhã aí, todo esse tempo. E eu creio que é só o começo daquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? Amém, Tamo junto. aleluia. Amo demais vocês moram no meu coração. E vamos para essa conferência aí que vai ser um mover de Deus. Amém? Aos irmãos Bora. que não vão vir para a conferência, irmãos, no ano que vem se organiza aí, porque esse vai ser o ciclo da aceleração dos radicais livres. Amém? Glória a Deus, galera. É nóis. Tamo junto. Até, então, o livro de Atos nas nossas lives. Valeu, galera.